Ele já está na gravação automática. Excelente, excelente. Também estou gravando aqui do meu lado aqui, João. Já iniciou já a gravação. Legal. E aí você nem precisa compartilhar comigo, Garbin, que já vai direto para o nosso Cláudio aqui, a nossa gravação, mas fica à vontade para compartilhar com quem você quiser, tá? Excelente. Já temos 19 pessoas. O pessoal está aí. entrando, bom dia a Bom todos. dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Olá, o pessoal está entrando, vamos deixar um minutinho, conforme o pessoal vai se ajeitando, pegando um café. Vai ser um webinar rápido, né, Garbin? Acho que a ideia é a gente dar uma informação de qualidade de maneira rápida, para não tomar muito tempo do pessoal. A gente vai até às 11, para o pessoal que tem dúvida, talvez. Mas acho que eu já posso começar a minha parte aqui, que vai ser extremamente breve. Queria formalmente desejar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, seja ouvindo somente ou, inclusive, vendo aqui o nosso bate-papo que a gente vai ter nessa próxima hora. Minha função aqui hoje não será de moderador como de costume, porque eu tenho uma pessoa que o faz melhor do que eu, que será o Garbin, que eu já o apresento. Mas eu queria só te lembrar que você pode interagir conosco, aliás, deve, a ideia aqui é essa, você, através da ferramenta do Q&A, Questions and Answers, aí embaixo da sua tela, você pergunte o que você quiser ou faça comentários, tá? O moderador de hoje, o Garbin, vai lê-los todos ao vivo, para que todo mundo possa tirar suas dúvidas e interagir conosco. É uma apresentação sim, mas a ideia é que vocês interajam conosco. A gente vai ficar bastante feliz se você puder mandar um comentário, seja ele relevante ou não. O que você quiser, por favor, nos diga. Queria só também lembrá-los, por último, por fim, que essa série Segredos da Engenharia, que a gente já vem há alguns bons meses, mais de um ano, aliás, fazendo, ela traz exclusivamente cases de sucesso das maiores multinacionais alemãs do mundo. Então, a gente teve episódios com a Mercedes, com a Bosch, com a BASF, com a Steel, com a... quem mais? Com a Volkswagen, e agora com a Siemens. E a Siemens vai hoje nos contar sobre gêmeos digitais, certo? Então, acho que vai ser um episódio bem bacana, boas-vindas todo mundo, e estamos aqui à disposição. Queria passar a palavra para o Garbin, que será o moderador de hoje, se apresentar e dar continuidade, ou melhor, começo ao evento. Vai lá, Garbin. Legal, João. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, VDI. Bom dia novamente, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Para a gente é uma grande satisfação, né, mostrar, né, um pouco aqui das tecnologias da Siemens. Nós estamos aqui em São Caetano do Sul, tá? O escritório da Siemens fica aqui em São Caetano do Sul. É a Siemens DISW, né? Siemens Digital Industry Software. Meu nome é Leandro Garbin e eu sou o gerente de portfólio aqui na Siemens, da linha de produtos, né, da linha de tecnologias voltadas a testes e simulações, ou seja, toda essa parte de testes experimentais e também de simulações virtuais. Além disso, eu também fico responsável pelo atendimento do mercado Automotive Transportation e Heavy Equipment, né, principalmente a parte agrícola, né. E hoje nós temos dois grandes especialistas aqui, que é o Hermann Lebkuchen e o Diego Vedolin, para falar, né, tecnicamente, dessa questão dos gêmeos digitais. Nós vamos abordar principalmente essa parte de pesquisa e desenvolvimento de produto, né, mais voltado para essa questão de projetos, né, essa questão de validações virtuais, criação mesmo do gêmeo digital de produto. Isso, claro, também entrando na questão do gêmeo digital da performance, e o Diego Vedolin ele vai abordar mais os assuntos pertinentes a gêmeo digital de manufatura, né, a parte de produção, né, que é a grande especialidade dele, né. Mas para começar, né, essa apresentação, né, de uma maneira mais técnica, o primeiro apresentador será o Hermann Lebkuchen, né, o Hermann Luiz Lebkuchen. Ele é formado, né, em engenharia aeroespacial pela Universidade Federal de Santa Catarina, né, também fez o intercâmbio na Technische Universität de Berlim,
né? E ele é mestre pelo ITA, né? Ou seja, ele tem um currículo acadêmico bastante vasto, ele tem muita experiência também na parte profissional, né, com contribuições lá no CTA, né, no Centro de Tecnologia Aeronáutica aqui no Brasil, e ele também atuou lá no DLR, que é o Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, lá na Alemanha, né, ele participou aí de pesquisas, né, junto com o pessoal lá, e também ele passou pela Avibras, e atualmente ele contribui como engenheiro de aplicações na divisão de serviços de engenharia e consultoria aqui da Siemens. Então, nós vamos, né, dividir essa parte de engenharia do produto e engenharia de manufatura. Herman, a palavra está contigo, meu amigo. Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Então, obrigado aí pela introdução, Garbim, né, e João. Vamos lá, vou compartilhar a minha tela aqui, então, para a gente começar. Legal, já estamos vendo, já, Herman. Legal, obrigado. Então, conforme o Garbim comentou, né, só um segundo aqui, me desculpe. Aí. Conforme o Garbim comentou, o tema de hoje, então, são os gêmeos digitais, né, na aplicação do desenvolvimento de produtos e também a evolução desse gêmeo digital dentro do ciclo de vida, né. Eu sou engenheiro de aplicação aí na divisão da Siemens, serviços de engenharia e consultoria. A gente trabalha como integradores de soluções em testes e simulações, né, em diversas áreas, como vibração e ruído, durabilidade, aplicações em CAI, CFD, elementos finitos, e uma aplicação que hoje está dentro do estado da arte, aí é a aplicação em gêmeos digitais, né? Então, mas o que são, né, esses gêmeos digitais, né? Tem essa pergunta, muita gente fala, tem algumas aplicações diferentes. Se a gente for ver na literatura, gêmeos digitais tem várias definições, assim, né? Mas muitas, elas convergem que é uma representação virtual de um objeto físico, né? E que ele vai evoluindo de acordo com o ciclo de vida desse objeto, que é o foco do estudo, né? Mas por que ele é relevante, né? Então, para várias aplicações que existem no desenvolvimento de produtos aí, né? Então, se a gente for ver só assim, analisando o termo de gêmeos digitais ao longo das publicações que vem ocorrendo, por exemplo, nos últimos 10 anos, se a gente for olhar a estatística, a gente vê que os títulos de papers com gêmeos digitais nos últimos 10 anos vêm crescendo abruptamente. A gente vê que lá em 2012, por exemplo, a gente tinha em torno de 10 papers com esse título, né? Hoje em dia, por exemplo, no ano passado, a gente teve aí mais de 900 papers com esse título, e em 2022 a gente já passou de 600 e espera-se que até o final do ano a gente passe aí de 1.200 com esse tema. Então, é um tema que é quente, né? Muita gente está conversando e está desenvolvendo tecnologia em cima disso. E a Siemens é uma empresa que tem uma bagagem muito grande nessa união do real e digital com simulações e testes integrados, né? Então, no mercado, olhando para a parte de mercado, uma estatística interessante que foi trazida pelo World Economic Forum, né, foi essa perspectiva de mercado para a aplicação de gêmeos digitais, né? A gente vê que no ano de 2020, se a gente analisar essas barras em roxo aqui, somados esses valores aí do mercado do gêmeo digital em bilhões de dólares, eles foram da ordem de 2,6 bilhões de dólares, né? E o que está previsto até em 2030 aqui chegue aí na ordem de 30 bilhões de dólares. Então, é algo que realmente deve movimentar o mercado nos próximos anos, né? A gente vê que dentro da manufatura aí também um dos pilares que mais deve colocar dinheiro nisso, né? Então, o Vedolin aí, cara do dinheiro tá depois aí, na sequência, né? Vai trazer insights bem legais também, tá? Então, como eu comentei, né? O gêmeo digital é uma representação virtual, né? De um objeto físico, né? Mas, assim, para a Siemens, a gente entende que existem várias dimensões de complexidade quando a gente fala nessa frase que parece ser simples, né? A gente tem essa representação física virtual de um asset físico, ela envolve diferentes ciências de conhecimento dentro do campo mecânico, elétrico, software, controle
além, né, do gerenciamento das informações desse objeto ao longo de todo o ciclo de vida, na concepção, no projeto, no desenvolvimento, na produção, manufatura e também quando ele é colocado em serviço, né? E é muito importante que esses gemes digitais eles acompanhem, né, esse objeto ao longo do ciclo de vida, né? Então, e que ele seja alimentado ao longo de cada uma dessas etapas, tá? Então, é importante, né, a gente salientar que esse gene digital, quando ele é abrangente, né, ele fornece vários insights para quem está operando ele ao longo desse ciclo de vida. Então, eu vou ter vários insights ao longo do meu desenvolvimento do produto, durante a minha produção e durante a minha vida dele em serviço. Tá? E assim, o que passa a ser a credibilidade da Siemens de falar de genes digitais, né? Isso é algo bem interessante que eu mostro nesse slide, né? Quando a gente verifica o uso de diversas soluções que são complexas, né? Mas que são todas integradas e gerenciadas dentro de soluções que são Siemens, né? Se a gente analisa o ciclo de vida, né, de produção de um objeto, de um produto em si, né, a gente tem desde a parte de projeto preliminar, concepção, desenvolvimento, né, a verificação e por aí vai até a parte de colocar ele em real aplicação, né. A gente tem dentro da parte do mundo digital, onde a gente tem desde os requisitos do projeto, todas as etapas, né, de desenvolvimento, né, tudo isso tem o seu par, né, na parte real mesmo. Então, a parte de testes, prototipagem, comissionamento, produção e o uso em serviço, né. Na Siemens, a gente tem a ferramenta do Team Center, né, como o integrador de toda essa parte digital, né, de todo esse gerenciamento de informações, né, versões, configurações, relacionamento entre informações, entre todos esses domínios, mecânico, elétrico, software, químico e por aí vai, né? E a conexão, né, desses ativos físicos com o Mindsphere, né, que é a nossa solução de IoT industrial que conecta esses produtos e ativos físicos e gerencia também esses logs aí ao longo do tempo. Reunindo tudo isso, a gente tem o X Accelerator, né, que é o nosso portfólio que une esses dois mundos, né, para que a gente consiga, então, desenvolver aqui e aplicar realmente o gene digital dentro desse closed loop, né, ao longo do ciclo de vida desse produto. Tá? Então, dentro da dinâmica de trabalho que a gente acompanha e já vem desenvolvendo isso aí ao longo de anos, junto com diversos clientes, a gente verifica também, né, que as empresas elas se dividem muito também, né, dentro das áreas, por exemplo, dentro da engenharia, né, a gente tem a parte aqui de simulação e design focando na otimização do produto, né. Quando a gente vai na manufatura, claro, o Vedolin tem a mais propriedade para falar e vai falar na sequência, a gente tem a otimização dos processos, né. Dentro lá da parte de serviço, a gente procura ter um foco no diagnóstico de falhas, disponibilidade, tempo de vida e também todos esses insights de serviço, né? E as informações, elas correm muito na vertical, assim, né? Quando a gente vai implementar gemes digitais. E um dos desafios que a Siemens vem trabalhando junto com clientes para superar e está colhendo bons frutos é que essas informações, elas também passem essas barreiras e também funcionem mais na horizontal, tendo um gene digital que possa percorrer o mesmo gene digital a parte de projeto, na parte de manufatura e na parte de colocação desse objeto em serviço. Tá? Seguindo, então, né, com essa ideia em mente que a gente acabou de construir, a gente vê, então, esses gates e, geralmente, o que a gente tem, né, dentro da parte de projeto, a gente tem poucos protótipos, muita simulação, e é muito importante a gente desenvolver ali o conceito físico, né? Entender realmente e modelar, aplicar a física desse objeto que está sendo desenvolvido, né? Na manufatura, a gente tem, né, vários produtos sendo fabricados e a otimização dos processos, e no serviço a gente tem várias, nesse caso aqui o exemplo de torres eólicas, né, mas a gente tem a aplicação realmente em condições reais de operação.
a gente vê que o número de simulações que vão rodar integradas, né, são muito maiores ao longo dessa cadeia quando a gente está pensando. E esse é o ciclo realmente do GM digital, que ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento do produto no qual a Siemens trabalha e oferece soluções para isso ser viabilizado, né, fornecendo um grande número de dados que pode ser trabalhados em prol, né, de ter essa melhoria na gestão aí de toda a cadeia do ciclo de vida do produto, tá? Então, como que a gente consegue, né, fazer isso? Como que é, né? Então, eu preparo aqui só alguns passos aqui nos próximos slides que mostram, assim, exatamente, né? Lógico, bem especialmente para ter uma ideia, né? Como que é a gente parte dessa parte, então, do desenvolvimento do modelo do GM digital, onde a gente modela a física, parte por uma técnica chamada de Virtual Sensing, né? E também chega em upgrades no sistema de controle do asset que está sobre a análise, né? Sobre o desenvolvimento. Então, dentro dessa análise, do entendimento do sistema e a modelagem, a gente tem alguns passos que são feitos. Então, a gente tem o entendimento da física do sistema e modelagem, que é algo muito importante, né? Então, a gente tem várias metodologias que podem ser aplicadas aqui, né? Como redes neurais para análise de sensitividade, machine learning, dados de testes, né? E também isso tudo para fundamentar a aplicação cerne do processo, que é a criação realmente do GM digital, né? Onde existem também abordagens que podem ser analíticas, numéricas, utilizando métodos como elementos finitos, que é conhecido, né? Análise dinâmica de fluidos computacional, CFD, e também métodos híbridos, né? Que combinam todas essas modelagens aí que foram citadas, né? Então, existem diversas técnicas, dependendo da física que ela precisa ser entendida, né? E embora diferentes partes dessa máquina podem ser modeladas, desse produto, né? Modeladas por diferentes metodologias, né? Sempre existe uma estratégia para que essas partes conversem entre si, né? Sendo possível, então, criar uma representação mais holística ali do sistema, tá? Então, como um segundo passo que eu apresento realmente a técnica de poder ter uma síntese dentro de sensores virtuais ao longo dessa estrutura ou desse produto que está sendo o objeto do GM digital. Muitas vezes a gente precisa obter KPIs ou informações que não é exatamente aquilo que está sendo obtido diretamente do sensor, mas tendo o acoplamento dessa tecnologia integrada de simulação e testes, a gente consegue obter insights a respeito de grandezas mecânicas, a respeito de propriedades eletromagnéticas, químicas, elétricas, a respeito desse objeto, né? Então, uma das coisas que a gente sabe, né, é que modelos que a gente precisa, por exemplo, de solvers em fixed time step, né, eles são um pouquinho lentos para ocorrer isso em tempo real, né? Por isso a gente tem geralmente procedimentos que são tentar, né, buscar incorporar essa parte da máquina modelada com uma abordagem onde a gente consegue colocar equações ou modelos de ordem reduzidas com base em funções de transferência em ordem de conseguir ter essa representação que a gente teve no primeiro bloco que eu montei, num modelo que realmente consiga rodar em tempo real, que é o que é apresentado aqui. Isso traz vários benefícios, como locais onde a gente tem dificuldade de, às vezes, colocar um sensor ou, né, até um problema mesmo, e a gente consegue ter informações lá cruzando dados de testes e simulações, e isso é muito legal e traz muitas vantagens, economia de custos e tempos, aí conforme a gente vai apresentar nos cases mais para frente. E, por fim, a gente pode chegar também até no passo 3, que é, então, uma atualização dentro das lógicas de controle para otimizar aí o processo, tá? Então, assim, o que eu mostro aqui é um exemplo agora nesse vídeo. Então, se a gente vai modelar, por exemplo, esse caso aqui, né, um robô, onde a gente tem diversas partes, a gente consegue modelar ela tanto em base de dados de testes ou em CAD 3D, né? A gente pode colocar as partes dele modeladas em corpo rígido ou em corpos flexíveis, né? E implementar solvers aí dentro já com modelos reduzidos capazes de rodar em tempo real, né? Então, isso é a parte ali dentro do projeto, né? E a gente daí parte para a parte do protótipo, onde a gente valida e calibra esses modelos, né? Então,
aqui dentro dessa parte, a gente consegue, então, ir ainda meio que pensando num estilo mais laboratorial, onde a gente tem mais canais de medição, instrumentação, e faz essa análise em tempo real em prol de calibrar esse modelo, né? A gente vê até o uso de ferramentas de realidade aumentada aí para realmente facilitar a visualização aqui, no caso, já de uma análise aí de campo de tensões e deformações naquela peça que a gente falou que era um corpo flexível, ao passo que a gente vê as de corpo rígido ali sem essa característica, né? Na sequência, a gente passa para a manufatura, na qual o Vedolin vai dar mais detalhes, então também eu nem vou entrar em muito caso aqui, tá? E depois, na parte de serviço, né? Onde tem a execução e o acompanhamento, né? Desse asset já utilizando a ferramenta do Mindsphere, como eu comentei anteriormente. Aqui a gente consegue ter um overview completo dessa solução, fazendo um acompanhamento do asset individualmente, se a gente quer também da frota ali, né, ou de um grupo, analisar qual que era o dado de projeto lá que a gente utilizou com o Team Center, entrar para analisar os dados do projeto pelo Team Center na forma remota, pegar dados históricos de sensores, diagnósticos de falha, entre outros, né? Logs de manutenção, entre outras informações que vão trazer muitos dados já em tempo real ali do seu sistema funcionando, né? Então, a gente tem aplicações aí que são vastas, como monitoramento de desempenho do produto, se tem insights para melhorar o ciclo de vida, e também planejamento da manutenção, né? Que são aplicações muito, muito importantes, tá? Então, como é mostrado aí nesse dashboard, né? Então, agora, por fim, eu só trago aqui rapidamente alguns cases, assim, só que a gente vem trabalhando dentro dessas fases. A gente tem diversos clientes em diferentes setores do mercado, né? Um deles que eu acho muito interessante, eu trouxe também aqui para vocês, é a parte, esse projeto que a gente fez com uma empresa de automóveis aí na Alemanha, né? Onde eles tinham esse desafio aí, devido a uma política de geral aí de redução de custos, era menos protótipo, reduzir o número de protótipos e focar mais realmente em simulações, né? Isso, lógico, a simulação traz vários insights, mas também tem vários desafios que muitas vezes a gente precisa, né, ter essa validação com testes, né? Então, nesse caso aqui, a gente é um caso da modelagem do comportamento dinâmico, né? Desse carro. Então, foi aplicada uma solução com gêmeos digitais executáveis, né? Capaz de criar aí sensores virtuais. E, assim, nesse caso, era necessário 3 dias para fazer a instrumentação desse carro. E com a aplicação do gêmeo digital, essa instrumentação ela reduziu para 4 horas. Então, imagina, né, teve diminuição do custo de hora homem e também dos materiais, do valor de material que era colocado lá, porque foram eliminados, foram capazes com essa integração de simulações e testes de eliminar alguns sensores que eram muito caros. Tinham sensores que precisavam de 40 unidades e com essa tecnologia foram necessários apenas 2 para trazer a mesma riqueza de dados que eram apresentadas antes, tá? Então, essas substituições, né, mostram quão grande é a contribuição da aplicação do gêmeo digital num caso desse, né? Então, a gente conseguiu aí uma grande redução no tempo dessa execução e também na diminuição do custo dos materiais empregados, além de gerar spin-offs, nesse caso aqui, para outros sistemas dentro dessa empresa, né, que foram utilizados para a parte de modelos aí de auxílio aí à operação do veículo, né, que é bem interessante, tá? Um outro exemplo que eu trago aqui, rapidamente, já para chegar para fechar aí essa parte, passar a palavra logo para o Gardino e para o Vedolin, na continuação, é a parte, então, de aplicação em torres eólicas, né? Então, um dos desafios, assim, dentro da parte das pás, né, dessa turbina eólica, é a parte de testes de certificação estrutural que duram muito tempo, assim, né? E nesse caso que o cliente conversou com a gente, era em torno aí de 1 mês e meio, né? É um processo caro, demorado, ele requer muitos sensores, no caso, inicialmente eram usados mais de 70 sensores, que são delicados e também demorados para fazer essa instrumentação, e também sensíveis, que existe esse cuidado, porque eles podem quebrar facilmente. Com a aplicação desse gêmeo digital, a gente conseguiu montar um setup aí 5 vezes mais rápido
reduzindo aí em 30% o custo, os gastos aí com hardware, né? Então, a gente utilizou aí um modelo de elementos finitos rodando em tempo real junto com a alimentação dos dados de sensores, criando também sensores virtuais, como a gente consegue ver aí na imagem do tablet, né, de realidade aumentada, verificando, e com isso a gente pôde verificar, atuar nessa etapa de certificação e verificar ainda problemas que existiam em operação no campo, como a aparição de trincas nessas estruturas, que é algo que ocorre, que é comum, e também a propagação delas, né? Então, foi algo que trouxe assim, insights muito legais com a adoção desse gêmeo digital e assim, economia para a empresa e a possibilidade de aplicar soluções aí com um nível tecnológico muito legal, assim, né? Como a gente pode ver aí no vídeo que está passando. Então, a gente imagina só, assim, que custos de manutenção, por exemplo, com esse tipo de aplicação são muito altos, né? Então, imagina, por exemplo, uma aplicação offshore, né? Ou essa solução aí pode economizar, né? Ela economiza, né? Muito aí para o operador e traz muito benefício, tá? Um último case aqui é a respeito de mineração, onde a gente auxiliou o cliente num problema onde essa máquina de mineração tinha muito problema de colidir com outras coisas no pátio, né? E a gente conseguiu, com a adoção desse gêmeo digital focado num sistema avançado de assistência ao condutor, né? O ADAS, lá, o Advanced Driver Assistance System, trazer aí 20% no aumento da produtividade, um aumento aí de mais de 95% aí realmente na acurácia dessa noção de posicionamento, né? Então, com uma realidade, né, desse tipo de operação é que essas máquinas são muito grandes, né, muito caras, né, e geralmente elas têm um protótipo que já é a máquina que vai ser construída lá, ela é montada no site, muitas vezes, né, não necessariamente todos os casos. Então, esse é um desafio que é muito caro, muito grande, né? Então, o equipamento é gigante, né, construído nessa única máquina, e esse sistema do ADS, ele foi baseado na imagem das câmeras que foram instaladas, além de outros sensores que foram instalados aí dentro dessa máquina, e que consegue atuar no controle da máquina, impedindo que ela se movimente em direção a algo que poderia colidir, né? Esse sistema de colisão ali que é evitado. Então, isso trouxe muito aumento na disponibilidade da máquina, redução de gastos com manutenção, né? Tudo com base nesse gêmeo digital aí. Então, o mesmo sistema também gerou aí spin-offs dentro da mineradora e outras aplicações em portos, por exemplo, né? Nesse movimento, em movimentação de sistemas aí de containers com guindastes, né? Dentro desse gêmeo digital. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar, basicamente a respeito de gêmeos digitais, né? A gente falou aqui da definição, da importância, de como a gente implementa, né, e usa as tecnologias da Siemens aí para implementar gêmeos digitais ao longo do ciclo de vida do produto, né? É importante que eu friso que os gêmeos digitais é uma solução de tecnologia integrada que alia simulações e testes, e que a Siemens é uma empresa que, dentro do seu portfólio, com Teamcenter, Accelerator, Mindsphere, Edge Devices, entre outras, tem tudo dentro de casa para fazer isso, né? A gente vê no mercado que tem empresas aí que, às vezes, tem que se unir, né? Fazer tipo, um consórcio de empresas para conseguir entregar soluções no mercado desse nível, e a Siemens consegue fazer isso com o portfólio todo dela, tá? Então, é isso. Obrigado aí e passo a palavra aí para o Garbin, tá bom? Legal, Herman, legal. Bom, pessoal, vocês viram que essa parte de gêmeo digital executável, o Herman ele abordou mais para essa questão de pesquisa, desenvolvimento de produto, ou seja, levar na prática, você testa enquanto simula, você simula enquanto testa, né? É realmente levado ao estado da arte, né? Essa união, essa integração de testes e simulações desse processo de pesquisa, desenvolvimento e validações de produto, e tudo isso que vocês viram, a Siemens oferta para o mercado softwares, hardwares nesse sentido, e principalmente conhecimento. Nós temos casos de aplicação desses aqui no Brasil, mas por essas questões de confidencialidade, nós não podemos mostrar. Isso que o Herman mostrou são principalmente esses casos públicos, né? E agora, né, para complementar
essa parte de gêmeos digitais, eu quero convidar o Diego Vedolin. O Diego Vedolin, ele é formado, né, em Ciências da Computação pela Universidade Municipal aqui de São Caetano do Sul em 2010. Né? Atualmente, ele está finalizando o MBA em Engenharia de Controle e Automação, com ênfase em gerenciamento de projetos mecatrônicos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, também aqui em São Caetano, né? Ele atua na Siemens como gerente de pré-vendas, né, na área de manufatura discreta. Ele é o responsável pela equipe de Digital Manufacturing, que realiza toda essa parte de pré-vendas, implantação e suporte em planejamento, validações e simulações de células robóticas, MES, que é o Manufacturing Execution Systems, IoT e Low Code. Por favor, Diego, a palavra está contigo, meu amigo. Obrigado, Garbim. Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui a nossa apresentação. Garbim, só me dá um toque aí quando... Joia, já estamos Legal. aí. Legal. Bom, pessoal, bom dia. Vamos falar um pouquinho aqui, focado mais na parte de manufatura, né? Como, né? Tudo aquilo que o Herman mostrou, mas como aquilo voltado, o Herman mostrou muito voltado para produto, mas como no processo de manufatura? Como que eu posso usar os meus gêmeos digitais numa planta inteira? Como que eu posso, qual que é o benefício de eu usar ali num processo de manufatura, num processo, seja ele, independente de qualquer tipo de processo de manufatura, seja ele um CD, que eu vou trazer aqui de exemplo, um processo de assembly numa planta automotiva, enfim, de qualquer outro tipo de processo. Só tirar esse cara aqui. Legal. Bom, o que eu escolhi para trazer aqui para vocês foi um processo, né, de um centro de distribuição, aonde que a gente fez ali, vamos dizer assim, a expressão de cabo a rabo, né? Criamos ali o gêmeo digital, conectamos ele, fizemos a calibração do gêmeo e utilizamos também desses dados para ter esse insight, né? Então a gente vai passar para vocês como que foi efetuado isso, né? Passamos na prática aqui como que a gente trouxe, como que a gente montou esse processo e alguns resultados que você pode ter desse gêmeo digital, que a gente vai chamar aqui de Closed Loop Digital Twin. Ou seja, qual que é a vantagem, além da criação do gêmeo digital, de como que você conecta esse gêmeo digital e tira os resultados. Então, apesar de eu trazer um case aqui que eu escolhi de CD, né, porque acredito que a maioria de vocês ali já, e principalmente aí durante a pandemia, viram essa corrida maluca, digamos assim, para quem que vai entregar primeiro, né? Então, você viu muita transformação nessa área, principalmente no centro de distribuições, mas a gente pode adaptar isso para qualquer tipo de processo. A gente tem essa mesma estrutura para qualquer área dentro de uma fábrica, tá? O que eu queria começar a convidar vocês é para que, quando olhassem para um chão de fábrica, quando você entrar na sua fábrica e você vê as suas máquinas, vê os seus produtos, vê qualquer coisa que esteja ali, os seus robôs, você vê ali, eu quero convidar que você veja dados, que é bem ilustrativo dentro dessa pergunta. Cada parte da tua fábrica, cada parte do teu chão de fábrica, ele tem um dado, ele vai te contar uma história, ele vai te contar aquilo que está acontecendo. E isso é fundamental para que essa história que esteja no chão de fábrica esteja atrelada ao seu gêmeo digital. É isso a nossa base no que nós chamamos de Closed Loop Digital Twin. É você ter um gêmeo digital atrelado à sua operação. E a sua operação contando histórias para esse gêmeo digital. Que tipo de histórias? Como que está? O que eu estou produzindo? O que eu estou quebrando? Quando que eu vou quebrar? Como que está esse dado? Como que está a besteira? Qual que é a temperatura, a vibração? Tudo aquilo que o Herman também comentou. E é fundamental que o seu gêmeo digital também pegue essa história, otimize, porque é ali que é mais barato, é no gêmeo digital que é mais barato, é no gêmeo digital que é mais rápido você otimizar, contar esses cenários, e volte essas histórias, volte esses dados para o seu chão de fábrica. Então, basicamente, o que a gente vai cobrir é isso hoje aqui, mostrar para vocês na prática como que a gente faz essa transição, esse close loop entre o gêmeo digital. Bom, vamos começar falando um pouquinho de como que a gente modelou, tá? De novo, o nosso caso aqui vai ser um centro de distribuição, mas a gente pode aplicar para qualquer dado. Quando você modela, faz um modelamento faz um processo de simulação, modela qualquer tipo de situação de chão de fábrica, você está focando sempre ali para quê? Que você
entenda principalmente os seus KPIs de negócio, né? Então, eu tenho um CD que eu tenho que passar X produtos por dia, eu quero operar com X caminhões, eu quero ter uma quantidade de operadores. O GM Digital é a modelagem das suas necessidades de negócio, para que você teste cenários e otimize para que alcance aquela vertente de negócio que você quer. E, além do mais, você pode utilizar esse GM Digital e também colaborar ele para que a informação ao redor da sua cadeia produtiva, fornecedores, ou seja, interna, ela seja melhor visualizada, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um GM digital desse CD que nós trabalhamos, né, nesse centro de distribuição. Nada muito demais, né? Para quem já conhece aqui, a aplicação é a nossa ferramenta chamada Plant Simulation, uma ferramenta de mercado bastante conhecida, né? Então, a gente faz esse modelamento. Trouxe aqui uma visão 2D que a gente pode trabalhar. Você pode pegar o seu 2D ali atual, jogar ali na simulação e você ir criando através das ferramentas da simulação e criando ali as etapas, né? Então, o CD normal tem a parte de recebimento, recepção, empacotamento, parte de empacotamento de loading, a parte de warehouse, aqui onde que eu vou armazenar, a parte de pick, a parte de despacho e o chip, onde que vai os caminhões. Um CD tradicional, nada demais, nada de muito especial. Aqui, o que é importante é que dentro desse modelamento a gente já vai começando a conhecer o nosso processo, já vai começando a compartilhar a informação. De novo, o nosso objetivo aqui não é falar especificamente desse modelamento, mas sim como que através de um GM digital eu faço essa integração. Então aqui já tenho o pós-modelado, já começa a minha simulação, já começa a visualizar, já começa a entender melhor como que funciona. Aqui é um CD, de novo, reforço. Pode ser CD, pode ser uma planta automotiva, pode ser uma planta de processo de transformação, enfim, qualquer tipo de situação a gente consegue modelar e criar esse GM digital. Então aqui eu já começo a ver como que vai ser o meu processo lá no meu chão de fábrica, como que vai cair as estruturas, os tipos, diferentes níveis. Aqui já coloco meus produtos diferentes, pode perceber aqui visualmente, eu posso simplesmente ali importar uma tabela ali de produtos que eu vou receber, enfim. Independente desse modelo, o que é importante aqui é que eu faça essa modelagem de acordo com aquela realidade de negócio que eu quero atender, né? E aí, a partir disso que eu vou começar a fazer a minha geração de cenários, que eu vou começar a otimizar esse processo, aqui no caso do CDEMO, que eu vou começar a trazer essas informações da minha modelagem. Então, faço, avalio, refaço esse processo, avalio ali, já começo a analisar aonde que estão os meus gargalos e, logicamente, uma ferramenta ali de GM digital vai te ajudar muito a você a otimizar esse processo, tanto manualmente, né, com a sua experiência, com a experiência da sua engenharia, olhando como que vai ser esse processo, e também, principalmente, que essa ferramenta ela te traga insumos, te traga ferramentas para que você otimize esse processo. E essa ferramenta, ela vai ser uma ferramenta utilizada por todos, então é importante, né? No caso aqui eu trouxe uma parte de controles da simulação. O que são esses controles das simulações? É onde que eu atendo aqui os meus KPIs, né? Aonde que eu quero saber quais são os meus restrições de processo. Olha, no máximo eu posso ter para atender a minha taxa ali de caminhões por dia. Eu posso também aqui fazer uma mudança de, por exemplo, de operadores ali no chão de fábrica. Eu quero também determinar minha quantidade de AGVs que vai ter. Enfim, eu começo a colocar todas as minhas regras de negócio dentro desse processo. Vou trabalhando ali de acordo com o tempo da simulação e vou otimizando e vou trazendo esses KPIs. Okay? De novo, estou falando aqui de CD, mas posso falar de carros produzidos, posso falar de navios produzidos por ano, enfim, qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de manufatura, eu modelo aqui dentro do meu processo. Ok? Bom, legal. Tenho essa parte modelada, tenho a minha planta já otimizada, aqui que eu começo a fazer o meu trabalho
primário ali de otimização do meu digital twin, certo? Então eu vou partir para quê? Para que eu comece a gerar, né, resultados. O que são esses resultados? Eu comece a trazer ali e gerar, por exemplo, cenários. Eu quero colocar 2 trabalhadores dentro de um cenário, eu quero trabalhar com caminhões, com X caminhões, eu quero trabalhar, eu tenho uma meta de produção para esse mês X. Eu começo a gerar esses cenários, a software vai começar a te dar essas informações de produção, charters de produção e tudo mais, e aí você vai começar a tomar suas melhores decisões baseadas nas informações que você está simulando. Olha, se eu simulo com 2 funcionários, qual que vai ser o meu resultado? Se eu tenho 2 funcionários na área de picking, eu quero sair 4, vale a pena dobrar meu número de funcionários? Recursos, coloca funcionários, máquinas, caminhões, atingir minha meta de produção ou não, e aí você começa a fazer o trabalho já de otimização. Dentro desse caso, somente esse trabalho de modelagem e otimização daquele processo produtivo, você já consegue atingir margens que chegam de 95% a 99% de acerto dentro daquela otimização necessária, né? Mas a gente não vai parar aqui. O nosso objetivo é de pegar essa otimização que eu fiz e conectar ela com a realidade, para que eu sempre tenha uma otimização diária do meu processo, certo? Vou trazer aqui, ó, apenas alguns números, né, algumas atividades que eu posso começando a gerar esses processos, ok? Bom, então, o fechamento aqui que é a Siemens, né, não só, a gente falou de um sistema da Siemens, mas a Siemens tem vários sistemas, como que o Lemon mostrou, e como que a gente tem também sistemas de mecatrônicos, sistemas de simulação de robótica, e todos esses sistemas eles vão ser utilizados para otimização no chão de fábrica. A partir disso, a gente parte para a parte de conectividade. Implementei meu sistema está rodando, vida real, agora qual que é a minha função? É pegar dados ali no meu chão de fábrica e levar esses dados para uma nuvem, para um sistema onde que eu possa capturar esses dados e otimizar e verificar esses dados através da vida real. Mas antes de usar esses dados, eu preciso conectar. E aí que a gente vê que 80% das empresas falham nessa estratégia de levar os dados para o IoT, né? E aí que a Siemens, mais uma vez, aproveitando de toda a sua experiência em automação, a gente também leva um conjunto de software e hardware para que vocês consigam ter uma conexão mais segura, principalmente, e também de uma forma aberta que você consiga conectar não só automações Siemens, não só automações de idades novas, mas sim, enfim, qualquer tipo de automação e máquina. E como que é esse portfólio que o Herman já comentou, mas é o nosso portfólio de Mindsphere, onde que, né, basicamente, em resumo, a gente trabalha conectando os ativos ali no chão de fábrica de forma segura, jogando eles para uma nuvem e depois numa nuvem analítica, você fazer esses dados ali com ferramentas analíticas. Então, o Mindsphere, o que ele é? Ele é o nosso Industrial IoT as a Service da Siemens, ok? E como que funciona esse processo? Né? Basicamente, por 3 etapas também. Eu pego os meus dados ali, seja ele de máquinas, robôs, crio sensores ou uso sensores existentes. Se eu tenho uma máquina aqui, já tem o meu sensor, eu já consigo pegar aquele dado é fundamental, ou eu preciso sensoriar aquela máquina. E aí que vem a nossa união dos nossos portfólios, né? Quantos sensores eu preciso colocar naquela máquina para ter o meu dado que eu gostaria? Aí vai também o nosso portfólio que o Herman acabou de comentar para trás, onde você pode otimizar também esses sensores para criar o dado consistente que vai te levar à informação. Pego os sensores, sensorizo eles, também coleto esses dados ali de uma forma, nos meus PLCs, nos meus edge devices também, e crio também ali um protocolo, um gateway para levar isso para o chão de fábrica. Através dessa estratégia, a gente consegue conectar qualquer tipo de
máquina, terceiro não. Aqui, logicamente, estou mostrando aqui sensores, automação Siemens, mas eu consigo fazer a coleta de qualquer tipo de automação, independente da marca, tipo ou idade dessa automação. De novo, reforço. Estudos demonstram que 80% das empresas falham nessa estratégia. E é aqui que é uma estratégia extremamente interessante que a gente já aplicou sem esse tipo de falha absurda de estratégia de IoT. E qual que é o ponto principal, né? Baseado nessa estratégia. Qual que é a estratégia de IoT principal? Primeiro, que você conecte os seus dados, depois você comece a fazer, digamos, pegar esses sites, esses dados, e aí, consequentemente, isso vai te levar à transformação do negócio. Então, essa parte de conectividade, principalmente, onde que a gente inicia dentro desse processo, eu costumo chamar que ela é a base, ela é o futuro para qualquer história de IoT que você vai ter no seu chão de fábrica. A partir do momento que você faz a conexão, você começa a criar essa base, essa estrutura para que você comece o seu futuro contando essas histórias de IoT. Comecei a pegar uns dados, comecei a pegar o dado de uma máquina, comecei a pegar o dado de uma esteira, comecei a pegar um dado de um robô, gero esses dados, faço rollout para todas as máquinas, faço rollout para todas as esteiras, faço rollout ali para todos os meus robôs. É ali que a gente vai começar a criar essas histórias, todas as bases, que vai ser fundamental, não só para o nosso close loop, não só para o Digital Twin, mas vai ser fundamental para a próxima etapa que também eu vou demonstrar para vocês, que é a parte de descobrir coisas ali no chão de fábrica, né? Que tipo de coisa? Eu vou descobrir quando que eu tenho mais produção, quando que eu vou quebrar, quando que eu vou poder ter uma situação atípica no chão de fábrica. E esse tipo de situação eu vou demonstrar para vocês que ela vai conseguir transformar realmente o seu negócio. Bom, então temos o modelo de simulação, temos todo o seu chão de fábrica conectado, né, através de hardware e softwares que nós temos de solução aqui da Siemens. Agora estou preparado para fechar o meu link entre simulação e chão de fábrica, real operação. É o que nós chamamos aqui de Closed Loop Digital Twin, né? Que é onde que a Siemens, novamente, ela entra, né, já com um aplicativo, né, já entra já com um sistema que já está integrado entre hardware, software, sistema de simulação e software, sistema de cloud de armazenamento de dados. É o que nós chamamos aqui de Closed Loop Digital Twin. Bom, o que o Closed Loop Digital Twin, especificamente ali para esse cenário que eu mostrei para vocês, né, que é um cenário de planta, mas a gente pode facilmente aplicar para um cenário de uma célula robótica, para um cenário de uma máquina, né, um ambiente mecatrônico, mas para esse cenário de ambiente de planta, o que o Closed Loop pode te ajudar? Ou seja, o que a simulação conectada ali com o chão de fábrica, ela pode te ajudar? Basicamente, 3 pontos que a gente divide. Uma coisa que é fundamental, que é o Production Replay. Imagina você conseguir, você teve uma falha no chão de fábrica, você teve uma situação que você era não planejada, e você conseguir reproduzir aquela situação no ambiente de simulação. O quanto de informação que você não vai conseguir ter aquela análise? Você vai conseguir saber por que aconteceu aquilo e evitar que aquilo novamente, né? Você vai conseguir também verificar alguns pequenos gargalos que naquela simulação original que você fez, você não conseguiu identificar naquele momento, mas por uma ocasião ali que aconteceu no chão de fábrica, sei lá, uma introdução no novo processo, um operador, uma máquina que não trabalhou de acordo com aquilo que estava planejado inicialmente, que era o padrão, aconteceu um gargalo, e aí você consegue fazer um gargalo mais assertivo, focado dentro daqueles dados que você colocou. E também, né, olha, aconteceu uma situação XYZ, que era uma situação que eu não tinha planejado. E se eu tivesse colocado ali mais um operador, como que teria sido aquela situação? E se eu tivesse colocado mais uma máquina? E se eu tivesse, ao invés de ter produzido
o produto A X vezes, eu produzo o produto B Y vezes. É extremamente válido esse tipo de situação, porque você vai conseguir analisar todas essas situações no mundo virtual, né, e calibrar aquele gêmeo digital para uma situação muito mais próxima à tua realidade. Então, eu comentei com vocês ali sobre uma questão de a curiosidade de 95%, 99%, aqui você consegue chegar ali na sua total realidade ali do processo. Bom, aqui somente mostrando ali a nossa cara do Mindsphere, né, e todo o nosso sistema. Então, é um sistema conectado já com a simulação, perfeito, né? Então, você vai ali e fala, olha, qual que é o meu target ali de datas que eu quero acontecer, e você vai pegar esses dados e novamente jogar ele para a simulação junto ali com aquele dia que aconteceu, com aquela situação específica que aconteceu. E ali você vai simular, puxar aqueles dados ali, então já tem templates pronto, você não vai gastar dinheiro ou processo puxando de uma outra Amazon, de um outro concorrente, de um outro sistema cloud, de um outro sistema de simulação, isso já está pronto, aí você vai começar a gerar esses resultados. Ok? Bom, aqui aí você vai ter um dado bem calibrado. E aí, por último, no Operations Insight, é o que eu trago, você tem os dados na mão. Então, por que não usar de tecnologias novas como Machine Learning, Deep Learning, inteligência artificial, para melhorar esses dados, para fazer uma analítica melhor e melhorar os seus serviços, né? Ou seja, é aqui que na parte de insights que eu falo que a gente tem toda a base da nossa predição, né? Ou seja, tudo aqui que eu criar a partir dos meus dados, eu vou usar os analytics aqui, os aplicativos analíticos da Siemens para criar toda a base de predição. Então, eu sei o que aconteceu e agora eu quero saber o meu futuro, o que pode acontecer para eu já me precaver. Ou seja, você está com as duas informações na mão. Como que funciona a parte de inteligência artificial da Siemens, né? A gente identificou no mercado que tem um grande problema, né, de cientistas de dados, uma alta demanda, mas uma baixa especialização. Então, nós criamos, né, um aplicativo para que facilite isso, né, para que dê métodos para que você, em engenharia, consiga gerar essas predições de uma forma mais fácil. Não precisa realmente você ter uma equipe de cientistas de dados gerando algoritmos, gerando informações. Os dados já estão no Mindsphere, as informações já estão lá, você tem a simulação para contemplar, e aí você consegue trazer esses resultados. E, por fim, eu trouxe um case aqui, certo? Da fábrica da Coca-Cola, que aí eu acho que vocês já vão se identificar bastante, né? É uma fábrica, a produção tá bonita, tá tudo lindo ali, tudo ocorrendo bem, mas e quando para, né? Aí que vem, né? Quando acende a luzinha vermelha ali no chão de fábrica, a cara nossa é exatamente aquilo, né? Então, através desse processo de coleta de dados, simulação, coleta de dados, inclusão de sensores, e captura desses dados, utilizando a inteligência artificial, né, de modelamento, inteligência artificial, a gente vai conseguir ali, essa fábrica Coca-Cola conseguiu trazer ali resultados que a gente vai demonstrar aqui de uma forma bem legal. Então, usar o Mindsphere, coleta de dados, edge device, tudo aquilo que nós comentamos ali no CD, e ali ele vai começar a trazer ali, olha, tem informações, tem dados, como que está a vibração, como que está a temperatura, identifiquei uma anomalia, vamos trazer ali, ou seja, que eu comentei, não precisa de toda uma cientista de dados, é um conjunto ali de pessoas que estão vendo as informações, estão publicando aquelas informações, estão recebendo esses alertas, né? E, consequentemente, esse conjunto de informações, né, tanto de máquinas quanto de operação, vai trazer para vocês essas informações, né? E aí você vai conseguir prever esses downtimes, reduzir, planejar essas linhas e melhorar a tua produção. Ok? No final, o que nós queremos é justamente essa visão, né? Que você goste, né? E tenha esse planejamento. Bom, com isso,
né, esperamos que você vai conseguir transformar a sua operação utilizando inteligência artificial. Bom, Garbim, fecho aqui a minha parte com a mensagem, né, que a Siemens é o parceiro correto para que você mude a sua digitalização e queremos estar junto com vocês. Obrigado. Excelente, Diego. Já aproveitando aqui o ensejo, né? Aproveitando que você já está aí e acabou já de fazer a apresentação e aproveitando os últimos minutos que nós temos, eu recebi aqui uma pergunta bem interessante, principalmente com relação às dificuldades que se tem desse tipo de implantação nas indústrias, né? Ou seja, né, pela sua experiência, né, quais são as principais barreiras que normalmente, né, pela experiência aqui na Siemens, você já encontrou, né, para implantar esse tipo de solução nas indústrias? Olha, Gabi, barreira técnica zero, cara. Nós temos, assim, felizmente, a parte de simulação já vem uma coisa que as faculdades já estão aderindo, então você já vem cada vez profissionais mais formados com esse tipo, né? Já tem essa formação, já mexeu na faculdade, tem conhecimento, tem bastante coisa. Hoje os softwares são extremamente amigáveis. A principal barreira é muito mais na questão ali das pessoas que não, né, acreditam realmente na simulação, que falam que a experiência ou que o chão de fábrica é muito específico, que um software de simulação não vai conseguir conceber aquele processo. Esse, no meu entendimento, bem curto e grosso, são pessoas que não acreditam realmente que aquilo vai dar certo, vai funcionar, e aí, consequentemente, não investem naquele processo. Aqui para você também coube, né? Também cabe aquela expressão, né? Simula enquanto testa, testa enquanto simula. Você chega a 100% de acuracidade, ou seja, não tem essa barreira, por mínimo que seja, né? Que já é um bom resultado, 90%, 95%, dependendo da aplicação, já é um bom resultado, mas você quebra essa barreira, né? Dessa pequena diferença. Ô, Herman, chegou uma outra pergunta aqui para ti, meu caro. Principalmente, qual é a vantagem de implantar, né, um gêmeo digital voltado à pesquisa e desenvolvimento de produto na empresa? O que você pensa sobre isso? Poxa, são inúmeras vantagens que existem, sabe? Depende muito da aplicação que você vai desenvolver o seu gêmeo digital, né? Nos cases que a gente mostrou ali na apresentação, a gente viu, por exemplo, dentro do produto de desenvolvimento, muitos ganhos na parte de redução do tempo de instrumentação, redução do custo de sensores, que muitas vezes são muito caros, e a gente consegue, por meio da técnica ali de sensoriamento virtual, obter as informações necessárias, né, para aquela grandeza física que um sensor que seria muito, muito caro ali de ser comprado, né. Além disso, outras aplicações que também trazem muitos benefícios são na parte de manutenção, onde a gente consegue identificar o comportamento desse objeto, desse produto ao longo ali do seu ciclo de vida e otimizar o desempenho da manutenção preditiva e corretiva aí ao longo do seu trabalho. Esses são alguns dos exemplos, né? Mas, assim, tem inúmeros, dependendo da aplicação que o gêmeo digital é colocado, ele traz muitos insights sobre o seu produto ao longo do ciclo de vida, tá? Legal, legal. Ô, Diego, por essa experiência, né, voltado ao gêmeo digital em processos produtivos, como você mostrou aí na questão do CD, isso, claro, sem mencionar a empresa, sem mencionar essas questões confidenciais, você teria como, né, ilustrar um pouco da questão do saving, principalmente que as empresas têm, né, investindo numa tecnologia como essa? Olha só, Gabi, nesse tipo de portfólio que a gente acabou de comentar, a gente já tem um estudo já falando de, para cada R$1 investido, você ganha 12. Entendeu? É bastante. Esse é até mesmo, né, um último comentário da última pergunta que você me fez. Como que é a implementação ali só do sistema digital, ele já ganha da modelagem? As pessoas já veem a planta, já conseguem salvar, às vezes uma máquina que custa 2 milhões, já consegue salvar, melhorar a tua produção. As pessoas fazem uma implementação e depois param ali, né? Mas como que eu reforcei? Isso tem que ser diário, né?
o uso do Digital Twin, ele traz essa otimização diária da ferramenta ali do uso, e você sempre vai utilizando. Sempre faço a pergunta para os meus clientes, se você conseguir ganhar 1% a mais daquilo na tua produção, se você conseguir ganhar 10%, Entendi. é bom para você? Entendi. É bom para você? E continuando aqui, uma última pergunta aí para ambos, pegando um pouco da experiência, exatamente para a gente finalizar, né? Em detalhe, pessoal, coloquei o meu contato aí no chat, tá? Fiquem à inteira disposição, estamos à inteira disposição, tá? Costumamos também usar bastante o LinkedIn também, mas pelo menos para ter uma última visão de vocês dois, esse tipo de tecnologia só serve para empresas gigantescas? O que você acha? Olha, aqui no Brasil, a gente tem aplicado esse tipo de tecnologia nos SMBs, né? Small Medium Markets. Então, assim, não é aplicada. Inclusive, nessas empresas que é onde que a gente vê o maior retorno. É nessas empresas onde que a gente vê, por experiência própria, Brasil, aqui, 14 anos que eu tenho aqui dentro da Siemens, os maiores ganhos e cases que até mesmo se tornaram globais em cima dessa ferramenta. Legal. E você, Herman? Eu concordo com o Vedolin, exatamente não tem limitação de tamanho, né? Assim, tendo a iniciativa e a vontade de realmente colocar essa ferramenta, é possível, né? Só entrar em contato com a Siemens que a gente dá toda essa assessoria e consultoria para desenvolver a ferramenta dentro da empresa. Legal. Eu vou tomar a liberdade de responder aqui essa última pergunta com relação às ferramentas, né, voltada para um reator químico. Depende muito, Giovanni, depende muito o tipo de aplicação, tá? O SimCenter, né, é um portfólio muito grande, é esse portfólio no qual eu sou o responsável, ele é muito grande, ele tem a possibilidade de simular as mais diversas físicas, utilizando os mais diversos métodos matemáticos, elementos finitos, volumes finitos, diferenças finitas, elementos de contorno, elementos discretos, para simular as mais diversas físicas, né? Física do ruído, física do fluido, eletromagnetismo, alta, baixa frequência, são diversas ferramentas. A gente realmente precisa entrar no detalhe, né, do seu tipo de aplicação, mas é possível realizar reações químicas, é possível pegar essas reações químicas e fazer um tratamento local ou em nuvem, tá? Ou seja, tem muita coisa para se falar sobre essas questões de reator. E, João, gostaria de passar a bola para você, né, para finalizar e novamente agradecendo a oportunidade, todos os nossos contatos, o Diego colocou aqui no chat, o Herman também colocou aqui no chat, eu também, e muitíssimo obrigado à VDI por essa oportunidade que nos deram aqui da Siemens de mostrar um pouco aí da nossa tecnologia. Nós que agradecemos, Garbin, Vedolin, Herman, foi uma manhã bem produtiva, acho que a gente conseguiu explanar um pouco mais sobre o conceito e a prática também, né, dos gêmeos digitais ou Digital Twin e com grandes especialistas, eu diria. Então, queria agradecê-los mais uma vez por terem dedicado um tempo das suas respectivas manhãs para passar aqui com os nossos associados. Tenho certeza que eles gostaram muito. Caso vocês possam disponibilizar a apresentação para mim, para que eu distribua para o pessoal, seria muito bacana. Se não puder, tudo bem, mas seria legal. E eu queria agradecer a você que nos ouve e nos assiste por ter passado mais essa hora aqui conosco em mais um Segredos da Engenharia e perguntar agora aos nossos panelistas, caso alguém tenha alguma consideração final, senão a gente já encerra por aqui. Garbin, começo com você. A apresentação será sim disponibilizada, tá? Eu passo o link para você disponibilizar e não só para quem participou, mas para os mais diversos associados. E agradecer. A Siemens é uma empresa muito grande que contempla diversos tipos de tecnologia, mas principalmente pessoas extremamente qualificadas para atuar nos mais diversos ramos da indústria, voltada aos desafios da digitalização industrial. Muitíssimo obrigado. Maravilha, Garbin. Vedolin. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo. Espero ter conseguido resumir a mensagem, né? Gosto de falar para caramba, principalmente do tema que a gente trabalha. Então, qualquer interesse, por favor, pessoal, entre em contato. Será um prazer discutir qualquer tipo de situação com vocês e agradeço a VDI pela oportunidade também. Obrigado, Vedolin. Herman, alguma consideração final? Não, só agradecer a oportunidade, né? Foi a nossa primeira interação aqui na VDI.
Espero que seja a primeira aí de muitas aí ao longo do tempo agora. Agradecer ao pessoal aí que acompanhou a gente e especialmente aí também ao João aí por todo o apoio na preparação, né, e viabilização aí do nosso webinar. Obrigado, pessoal. Espero ter contribuído aí com vocês de alguma forma, tá? Qualquer coisa tem nosso contato aí. Certamente contribuiu, Herman. E certamente o pessoal gostou também, afinal o número de participantes não caiu desde o início. O Garmin deve estar vendo aí. Joia, estou vendo aqui sim. Mesmo. Então, legal, gente. Com esses recados finais, declaro o evento encerrado. Agradeço mais uma vez aos palestrantes, a Siemens e a você, nosso participante associado. Desejo a todas uma boa quarta-feira. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.